Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que o dia de hoje seja abençoado por Deus e que Ele nos conceda a paz, a sabedoria, amor e muita fé para vivermos o dia de hoje com coragem e muita determinação. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 138, que diz o seguinte: a respeito de outra pessoa, não pense ser superior porque ela tem defeitos e você não. Todos têm mais qualidades do que defeitos. Saiba apreciar as qualidades e faça um ato de respeito e amor. Quanto mais identificar os pontos positivos dos outros, quanto mais amá-los, mais vem deles igual consideração. A boa consideração gera boa consideração, e amar gera amar. É a lei da reciprocidade, do intercâmbio. Se dedicar a anotar e se prender aos defeitos deles, sentir-se atraído a ser como eles, fazendo mal a si mesmo. É um grave defeito não ver os próprios defeitos. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. E o item é o terceiro, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito. E como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos, os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensino moral. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado.
Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente a perdição. A maior parte de suas criaturas, suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste, no presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim poderemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Que assim seja. Meus amigos, tudo na nossa vida é questão de escolhas, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A porta estreita, ela é apertada, mas é o único caminho que nos conduz a Deus. Só Ele pode nos salvar. A porta larga significa amar o mundo e desprezar a Deus. Então temos que refletir. Qual porta nós estamos entrando? Amado Mestre Jesus, nós só temos que te agradecer por mais um dia, pelo merecimento de estarmos aqui mais uma vez, diante de Ti e dos irmãos de luz que nos iluminam. Derrama sobre cada um de nós Tuas bênçãos, sobre este planeta. Dai-nos sabedoria, dai-nos paz. Nos ajude sempre. Toca no coração daqueles que ainda não vos conhecem. Cura, Senhor, aqueles que neste momento estão doentes, enfermos, aqueles que estão doentes da alma, aqueles que estão em aflições, desesperos. Senhor, ilumina aqueles que neste momento se encontram já no lado espiritual. Que o Senhor nos ajude sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: abra as portas da sua alma e tudo que não for bom, deixe o vento levar. Seja feliz e esteja em paz. Recomece novos objetivos e novas atitudes. Que só o bem se aproxime, só o bem fique e só o bem se multiplique. Cultive a paciência, pois o tempo dele é diferente do nosso. E na hora dele, tudo é mais perfeito. O seu tempo é limitado. Então não perca tempo vivendo a vida dos outros.
Não seja aprisionado pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o barulho da opinião de outros abafar sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Eu desejo a todos um bom dia, com muita sabedoria e com Deus no coração.